Paz do Senhor, amados. Boa noite a todos. Como sempre, é uma alegria compartilhar daquilo que o Senhor tem falado e que o Senhor me dê graça para trazer daquilo que Ele quer falar com a igreja nessa noite, amém? Eu sei que Ele já falou muito. Aliás, se algum irmão, mesmo durante a ministração, quiser dar alguma palavra, algo que o Espírito Santo comunicou, nós temos toda a liberdade na presença dEle. Amém. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu há mais ou menos uns 30 dias. A gente estava de férias, descansando na fazenda, e um dia lá o Senhor me acordou um pouco mais cedo do que a turma toda, né? E enquanto eu fui ali para a varanda com a palavra na mão, era uma oportunidade linda assim, porque sentei no sofá assim na minha frente, todo aquele horizonte verde, vinha caindo, os pássaros ali cantando, e naquela cena o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, né, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito de quem é Jesus, a respeito de nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Jesus, sabermos quem Ele é, sabermos o nosso chamado em relação a Ele. E ali o Senhor me levou para o livro de João. João refere-se a si mesmo como um discípulo a quem Jesus amava. Se nós lermos o livro de João, João fala ali de Pedro, de Tiago, cita ali outros discípulos, e quando ele vai se referir a si mesmo, ele diz, aquele discípulo a quem Jesus amava. E a primeira coisa que o Senhor me levou a entender é que nós, como discípulos de Jesus, a gente precisa ter essa consciência. Quem somos nós? Nós somos os discípulos a quem Jesus ama. Nós somos os discípulos a quem o Senhor derramou o seu amor. Nós somos o alvo, o fruto do penoso trabalho do nosso Senhor. Amém? Diz Ele que toda a obra foi por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o amor do Senhor, que o moveu. E nós somos fruto desse amor. E se tem algo que nós como discípulos de Jesus precisamos saber é que Jesus nos ama. O Senhor nos ama, o Pai nos ama. Isso é o que eu falo, não sei se todos os dias, mas quase todos os dias, se não todos, é algo que eu inculco na cabeça dos meus filhos. Saiba que o Senhor te ama. Saiba que Deus te ama. Saiba que você é amado do Senhor. Saiba que Jesus ama as criancinhas. Saiba que Jesus amava estar com as crianças. Saiba que Deus te ama desde agora. Desde o ventre da mãe. Amém, amados? O amor do Senhor, Ele nos leva às curas que nós precisamos. Eu não sei se o som está bom, se está ruim. Eu não entendo muito o que ajusta aí, mas os irmãos veem, tá bom, amém. Mas eu pedi para os irmãos abrirem João 1, de 1 a 3. João era um discípulo muito próximo de Jesus. João era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. Tinha ali muita intimidade com o Cordeiro de Deus. Tinha ali muita reverência diante dele. João foi alguém que viu a Jesus com uma clareza que nós precisamos orar e pedir essa clareza. Senhor, eu quero te ver com esse colírio que João conseguiu te enxergar, com o colírio do Espírito Santo. E João começa falando de Jesus. O livro de João é um dos mais tardios, né? Depois de Mateus, Marcos, Lucas. Então João escreveu esse livro já numa idade
pouco avançada. E João começa a falar aqui de toda a revelação que ele tinha de Cristo. De tudo aquilo que o Espírito revelou a ele, de tudo aquilo que ficou claro para ele em Jesus. E ele começa dizendo um versículo que a gente conhece bem. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João começa a nos mostrar a Jesus citando a sua eternidade, citando que desde o princípio ele estava com o Pai, citando que ele não era uma criação simplesmente ou terrena, mas ele começa nos dizendo da eternidade de Cristo, que Cristo estava com o Pai antes de todas as coisas, que Cristo estava com o Pai antes dos tempos eternos, e que tudo que foi feito teve a participação de Jesus, e que sem Jesus nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Aleluia. João cita Jesus e ele fala, muito provavelmente se lembrando das palavras de Cristo e daquilo que ele viu, mas Cristo diz em João 17,5, os irmãos não precisam abrir, ele fala ali, os discípulos escutam: e agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a mesma glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. João revela Jesus não simplesmente como um bom profeta, não simplesmente como um bom homem, não simplesmente como alguém que nós deveríamos considerar, não simplesmente como alguém que marcou a sua geração, não simplesmente como Elias, como Moisés ou como qualquer outro dos profetas. João cita Jesus como nosso Deus. Ele estava no princípio com Deus. E ele cita uma palavra que alguns conhecem, que é a palavra logos. Quando ele diz, no princípio era o verbo, ele usa a palavra grega, no princípio era o logos. O que ele quis dizer quando ele diz que Jesus era o logos, que Jesus era o verbo? E essa expressão, amados, logos, é uma expressão grega que significava que Jesus era a manifestação total da palavra de Deus. Jesus era a manifestação total da palavra de Deus, mas não só isso. Ele cita uma expressão muito comum na filosofia da época. Os filósofos gregos, os filósofos gentílicos usavam muito essa palavra, e para eles, na época, logos era a resposta. Para os filósofos da época, eles diziam que por trás de todo mundo, que por trás de toda movimentação, que por trás de toda vida, existia uma substância que sustentava e coordenava tudo, e sustentava tudo em constante mudança. E João se usa dessa palavra para dizer algo, não só aos judeus, mas ao mundo. Ele diz ao mundo: Cristo é o Logos. Jesus é o Verbo. Jesus é a manifestação da palavra, da vontade, da razão, a resposta vinda de Deus para judeus, gregos e gentios. Cristo é o Verbo. No princípio era o Verbo. Cristo é o Logos de Deus. Amém, amados? Cristo é a resposta. Cristo é aquilo que os filósofos procuravam. Cristo é aquilo que os sociólogos, não sei se existiam isso na época, mas Cristo
é a resposta para a procura do homem. João acaba com o segredo. João acaba com aquele mistério que os homens queriam sustentar e não sabiam do que estava falando, mas ele aponta o Cordeiro de Deus e diz: Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Cristo é o enviado do Pai. É como se João estivesse deixando claro: não haverá outro maior. Não haverá outro. Não procurem mais nada. Não procurem na filosofia, não procurem na história, não procurem nos homens que marcaram as suas épocas. João está apontando ali Jesus e está dizendo: Jesus é o resplendor da glória do Pai. É isso que o escritor de Hebreus diz. Em Hebreus 1:3 ele diz que Cristo é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Aleluia, amados. Nós conhecemos a Jesus, Ele é tudo isso, amados. O Jesus que nós acabamos de louvar, de adorar, de exaltar, Ele é a resposta de Deus, o verbo de Deus. E João continua, pega aí na tua Bíblia, João 1,14, ele diz: e o Logos e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Pula para 1 João, e ele continua dizendo que esse Logos que se fez carne, em 1 João 1:1, os seus olhos puderam ver, os seus olhos puderam contemplar. 1 João 1:1. Diz aqui João, mais uma vez começando a sua carta com toda a graça que o Senhor deu a ele. Mas ele diz a respeito de Jesus: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E o começo do versículo 2: porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos. Algo que a gente precisa entender é que Jesus não simplesmente fala sobre a vida. Jesus não simplesmente nos dá a vida. Jesus não simplesmente nos mostra a vida. Amados, Ele é a própria vida de Deus. Ele é a própria vida de Deus. Por isso, desprezar Jesus é desprezar a própria vida de Deus. E por isso, contemplar Jesus é contemplar a própria vida de Deus. João diz: a própria vida de Deus, a manifestação exata do Pai, veio até nós na pessoa do Filho, e Ele habitou entre nós. João diz: não foi uma simples manifestação, não foi uma simples aparição, não foi uma simples visão, não foi uma simples visitação. Ele diz: Ele habitou conosco. Nós convivemos com Ele. Nós íamos junto com Ele. Nós o vimos, nós o tocamos, nós participamos dos seus milagres. Nós tememos e Ele nos ajudava. Muitas vezes os discípulos se animavam e Jesus os trazia. E muitas vezes os discípulos se desanimavam e Jesus os levantava. João diz: nós habitamos com Ele e Ele habitou conosco. Ele colocou o seu tabernáculo, Ele se estabeleceu no meio de nós como a expressão exata de Deus. Jesus expressando a sua naturalidade 100% divina entre nós. Mas também Filipenses 2, de 5-8 diz: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Deus que se fez carne esvaziou-se, tornou-se homem, carne e osso, como eu e você. Dá uma apertadinha no ombro do teu irmão aí. Ele tornou-se homem, se fez semelhante aos homens, se esvaziou de sua glória, não deixando de ser Deus, mas se esvaziou de sua glória. Ele abriu mão dos seus direitos, das prerrogativas, não perdeu sua natureza, se tornou homem como eu e você, assumindo completamente a nossa humanidade, exceto por um detalhe: ele não cometeu pecado. Assumiu completamente a nossa humanidade, porém não pecou. Diz a palavra que, como é aquele versículo? Na sua boca não se achou o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Cristo se esvazia, voluntariamente assume a nossa forma, e não simplesmente a nossa forma, mas como homem assume a forma de servo. E não simplesmente assume a forma de servo, mas era um servo obediente que obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. O exemplo máximo de humildade. O exemplo máximo daquilo que a gente deve fazer todos os dias. A diferença é que foi o contrário. Cristo se esvaziou da sua glória para se fazer homem como nós. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios de Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo. É o que os teólogos chamam de kenosis, o esvaziar-se, o abrir mão, o tornar-se homem. Isso fica muito claro, os irmãos não precisam abrir. Mas, por exemplo, a gente vê ali em Marcos 11:12, tendo fome, como nós. A gente vê ele em Lucas 22:44, ali no Getsêmani, posto em agonia. E diz a palavra que ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Lucas 2:24, fala sobre a condição financeira da família de Cristo. Diz que a oferta ali pelo nascimento do primogênito de sua família foram 2 pombinhos. E essa era a oferta da família que não tinha condição para comprar algo melhor para o sacrifício. Não somente isso, mas em João 4:6 diz que ele estava na fonte de Jacó, cansado do caminho. E ele assenta junto à fonte, cansado do caminho. Continuando, Jesus sofreu discriminação. Em João 1:46, Natanael, ali ouvindo Felipe falando do Messias, Natanael vira para Felipe e fala o seguinte: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é isso? Discriminação. Jesus foi discriminado. Certa vez falaram: não é este o filho de José, o carpinteiro? O que é isso? Pessoas tentando diminuir Jesus pela sua região, pelos seus pais e talvez pela sua condição financeira. Ele viveu isso, ele sabe o que é ser discriminado. Ele sabe o que é bullying. Mudou de nome agora. Mas ele sabe o que é isso. Como, por exemplo, nós às vezes também fazemos, né? A gente é de Rio Preto. Chega alguém de Mirassol ou de Cedral, né? O que o Rio Pretense faz?
Lá não tem nem prédio, né? Aí o Rio Pretense chega em São Paulo, o que o paulista fala? Ei, pé vermelho, né? Sertãozão, hein? Jesus sabe o que é isso. Ser discriminado por onde nasceu. Também sabe o que é ser desprezado. Isaías 53 diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Hebreus 12:2 diz que ele, pelo gozo da vitória, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando a vergonha. Morreu numa cruz, num lugar vergonhoso diante dos homens. E diz também, em Hebreus 4:15, que ele é um sumo sacerdote, fiel para se compadecer das nossas necessidades, porque diz a palavra que, como nós, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Amados, sabe por que nós podemos orar? E sabe por que nós podemos confiar em Jesus? Porque Ele sabe o que a gente passa. Ah, mas eu estou sendo discriminado. Ele sabe o que é ser discriminado. Ele está à destra do Pai clamando pela tua vida. Ah, mas eu estou passando uma situação de dificuldade financeira. Ele sabe o que é passar isso. Que ele disse que não tinha onde recostar a sua cabeça. E Ele está à destra do Pai, intercedendo pela tua vida. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu estou em agonia. Clama a Jesus. Clama a Jesus. Clama a Ele. Abre os teus lábios. No teu quarto. Vai na pessoa certa. Fala com quem tem que falar. Clama a Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia. Eu estou passando isso. Tem misericórdia da minha vida. Ele é o sumo sacerdote fiel, que pode se compadecer por nós, porque Ele passou na pele o que nós passamos. Um outro ponto interessante é que esse Jesus que viveu as nossas dores, agonias, problemas, dificuldades, crises, Ele fez tudo, toda a vontade do Pai. E Ele expressava em cada atitude duas coisas que eu quero ter na minha vida cada dia mais. Ele expressava amor e Jesus expressava acessibilidade. Jesus era acessível. As pessoas podiam tocar em Jesus e Jesus tocava nas pessoas. As pessoas podiam seguir a Jesus. As pessoas podiam conversar com Jesus. Jesus não tinha segurança. Jesus não tinha diferenciação nenhuma. Para ser entregue, precisou de um beijo, porque Ele era igual aos discípulos. Não se vestia de maneira arrogante, não era diferente de suas ovelhas. E algo interessante, Pedro fala sobre Jesus em Atos 10:38. Diz ali como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente às vezes olha para a segunda parte e vibra, né? Jesus curando ali, Jesus libertando os endemoniados, Jesus trazendo libertação ali, toda aquela parte de sinais. Mas a primeira coisa que Pedro lembrava de Jesus era que a prova, a resposta ali, que ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de poder, é que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Simples. Eu imagino Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, fazendo bem da hora que acorda à hora que deita, sendo educado, tratando as pessoas bem,
olhando nos olhos, não desprezando ninguém, expressando ali o amor do Pai, expressando ali a bondade do Pai, expressando ali tudo o que o Pai queria mostrar para os homens. Em João 1,38, ele está ali chamando os discípulos e tem ali alguns olhando para ele. Ele vira para os discípulos e diz: o que buscais? Em outras palavras, ele mostrou interesse pelas pessoas. O que vocês buscam? E eles falaram o seguinte: Rabi, ou mestre, onde assistes? Ou onde moras? Esse é o coração do discípulo. O discípulo não quer saber que hora que você vai pregar. O discípulo quer saber de Jesus: onde é que você mora? E Jesus dá uma resposta seguinte: vinde e vede. Jesus não olha para eles e diz: como assim, onde eu moro? Onde eu moro é problema meu. Eu sou mestre. Eu estou aqui, meu horário é tal, eu falo tal coisa, vocês escutam e tá bom. Calma lá. Que negócio é esse, onde moras? Não te conheço. Mas não. Jesus diz: vinde, vede. E diz a palavra que eles passaram o dia com Jesus. Em Mateus 9, 9 e 10, Jesus passa na alfândega e ali está ali Mateus. Mateus também um homem discriminado pelos judeus, que era um cobrador. E ele diz para Mateus: segue-me. E Mateus levanta e o segue. E aí ele está sentado numa casa à mesa, e chegam à mesa publicanos e pecadores que sentam junto com Jesus e seus discípulos. E qual é a posição de Jesus? Jesus manda eles embora? Jesus fala: olha, calma lá também, né? Vai saber o que as pessoas vão pensar de mim. O que Jesus faz? Ele é acessível a pecadores. Ele é acessível ali aos publicanos. Ele até leva fama de comilão e de beberrão por ser acessível a todos. Continuando em Lucas 19, 5, ele está andando e tem ali em cima da árvore um homem chamado Zaqueu. Um homem chamado Zaqueu. O que ele fala para Zaqueu? Zaqueu, desce da árvore, porque essa noite me convém pousar em tua casa. A gente precisa aprender mais com Jesus, amados. A gente é muito burocrático. A gente, às vezes, para estar junto com o irmão que precisa da nossa ajuda, precisa marcar uma hora na agenda para bater o dia, a hora certa. Muitas vezes nós adiamos uma conversa por 1, 2, 3 semanas, mas Jesus era aquele que está andando, está pregando, está fazendo, vê um na árvore e fala: desce, eu vou jantar na tua casa, eu quero falar com você. Jesus era acessível. Em Mateus 8,3 ele toca o leproso. Em Marcos 3,9, algo que me chamou muita atenção esses dias, eu lendo a Bíblia, eu parei e eu fiquei bobo ali com o carinho de Jesus. Jesus começa a perceber que todas as vezes que ele prega, a multidão se ajunta. E o que acontece? Ele é comprimido. Jesus fala para os discípulos: olha, deixa um barquinho, deixa um barco pronto, porque quando as pessoas começaram a chegar e a me comprimir, eu vou para o barco, e eu prego do barco. Amados, eu não sei se os irmãos conseguem perceber, mas Jesus amava nos mínimos detalhes. Isso é amor. É Jesus pensando que talvez ali onde ele estivesse falando sobre o reino, nem todos escutassem ou nem todos o vissem. E ele pensa na multidão e tem ali a graça e a inteligência, a sabedoria de delegar algo para os discípulos: olha, deixem sempre um barquinho, porque eu vou para o barco. E se eu estou ali no barco, ele aproveitava até o vento que vem da água para a terra. Ou seja, a mensagem que ele falava ia mais longe, atingia mais corações, atingia mais pessoas.
Não era simplesmente 500 pessoas que podiam ouvir. Então, ali daquela forma, milhares de pessoas poderiam ouvir a Jesus. Amados, como a gente precisa aprender todos os dias a ser mais semelhante a Jesus. A praticidade de Jesus. A facilidade com que Jesus resolvia seus problemas. A acessibilidade de Jesus em pregar a palavra, em ser acessível, em mostrar ali para aqueles escribas e fariseus que eles não tinham entendido Deus. Que eles não tinham entendido o que era a graça e o que era a verdade. E a pergunta é: por quê? Qual era o desejo de Jesus? Em Mateus 18:11, vamos abrir lá. Fala sobre aqui o ministério de Cristo. Mateus 18:11. Estou terminando. Diz aqui em Mateus 18:11. Será que eu acertei? Isso mesmo. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio. Nos mostrou o Pai na sua plenitude. O Verbo, de fato, se fez carne e Ele caminhou entre os homens. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Salmos 45:2 é um salmo messiânico, diz a respeito de Jesus: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Em seus lábios extravasou a graça. Extravasou a graça. Não dava para conter. Mas em seus lábios, em suas atitudes, nos mínimos detalhes, Cristo extravasava a graça de Deus. Cristo manifestava a glória do Pai. Cristo manifestava aos homens o poder e a majestade e o amor de Deus. E Ele tinha uma missão: resgatar o que tinha se perdido. A palavra diz o que se tinha perdido. Ou seja, Ele não veio resgatar simplesmente o homem, mas Ele veio se resgatar o que havia se perdido. O que Deus desejou, o que Adão tinha. Deus ali em Cristo Jesus, na pessoa do Filho, Ele traz a restauração da comunhão com o Pai, através dele, através do seu sacrifício. Ele veio por amor a mim e por amor a você. Ele veio resgatar aquilo que o homem perdeu no jardim. O que Adão perdeu no jardim, Cristo resgatou no Gólgota. Ele veio e restaurou o acesso à comunhão com o Pai. E hoje nós temos, amado, ousadia para entrar no santuário. Hebreus 10:19-20 diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne, ou seja, Cristo, com seu sacrifício, tornou possível que eu e você, agora, não simplesmente adentrássemos no Santo dos Santos, mas Ele, com o seu sacrifício, Ele nos fez o Santo dos Santos. Nós somos o templo do Senhor hoje, amém, amados?
Nós somos o templo de Deus. E diante de tudo isso, diante de todas essas verdades, eu estimulo os irmãos a continuar meditando nesse assunto. Eu tive que ser um pouco breve aqui, mas diante de toda essa graça, diante de todo esse amor, diante de toda essa simplicidade, diante de toda essa acessibilidade, eu queria pedir duas coisas aos irmãos. Isso é um pedido que serve para mim também. Isso é um pedido, eu creio, da parte do Pai. Primeiro pedido para os irmãos: amados, valorize Jesus. Valoriza Jesus. Eu não sei qual é a correria de cada um. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, e a gente faz muitas vezes muitas coisas dentro de um dia só. Mas eu peço aos irmãos, e eu penso que Deus pede aos irmãos: valorize a pessoa de Cristo. Não faça de Cristo algo vago, uma ideia, um sentimento. Não faça de Cristo algo distante, não faça de Cristo algo variável, que ora eu estou com Ele, ora eu não estou, ora eu busco, ora eu não busco. Não faça de Cristo algo religioso, onde você precisa estar num lugar para estar com Ele, ou onde você precisa estar com alguém ou alguma pessoa te trazendo algo para estar com Cristo. Porque Cristo, Ele está se revelando a nós e Ele faz morada em nós através do Espírito Santo. E o pedido do Senhor é: aproxime-se de Jesus. Em João 15:15, Ele fala aos discípulos: já não tenho-vos chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Esse versículo, toda vez que eu leio ele, eu tomo para dentro do meu coração. Se Jesus me chamou de amigo, eu sou amigo de Jesus. Se Ele diz que eu sou amigo dele, eu sou amigo dele. Se Ele não tivesse falado nada, tivesse ficado distante, né? Não, mas Ele ali extravasou a graça. Olha, não vim simplesmente para que vocês recebam ordens ou regras. Tenho-vos chamado amigos. Não busque a Cristo só um dia por semana. Não busque a Cristo só no sábado. Não dependa do que vai acontecer sábado. Palavra, amados, é comida para a ovelha. Palavra é alimento. Alguém aqui comeu uma vez só essa semana? Não, né? Alguém aqui se alimentou uma vez só essa semana de comida? Arroz, feijão, bife? Eu sei que tem uns regimes meio doidos aí agora, né? A pessoa começa a fazer um regime, agora a moda é essa. A moda, acho que 1 por semana ainda não lançaram no Instagram. Já já vai ter alguém que vai lançar. Mas ninguém aqui se alimenta de comida uma vez só por semana. Só pensa nisso só. Dorme com essa hoje. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Mastiga isso. Mas é algo interessante. Por que é que muitas vezes a gente vai para a palavra uma vez por semana? Isso é desvalorizar. Isso é a gente ter toda essa graça de Cristo, mas comer migalhinha. E Ele não quer dar migalhinha para a gente. Ele quer que a gente tenha medida, recalcada, sacudida, transbordante dele. Segundo pedido da parte do Senhor: expresse, proclame. Amém, amados? Abre os seus lábios. Você viu a Jesus? Quantos viram Jesus aqui? Amém? Não sei, acho que mais da metade não viu. Quantos viram a Cristo aqui? Nós conhecemos o Cordeiro de Deus, sabemos que Ele é a salvação dos homens,
Abra os seus lábios. Hoje em dia todo mundo fala de tudo. Você entra na internet, eu tenho até evitado, porque ali é um ringue de degladiação, onde cada um defende um ponto de vista referente a um assunto. É o que defende o aborto e fala como se tivesse toda a razão. É o que defende a família sem o pai e sem a mãe e está ali discursando com toda a veemência. É o da direita, que é direita. É o da esquerda, que é esquerda. E está todo mundo falando o que crê. E a gente? A gente está sendo educado demais. Não estou falando assim, isso não é ser educado, mas a gente está calado demais. A gente está sendo o politicamente correto. Olha, não vou falar nada porque... Fala, irmão. Ah, mas eu vou ser perseguido. Glória a Deus. Bem-aventurado. Mais uma pérola do teu galardão. Ah, mas eu não sei o que a pessoa vai pensar. A gente nunca sabe. E Jesus quer ser manifestado, amém, amados? Nós hoje somos Jesus no barco, buscando sabedoria para manifestar Jesus. Nós somos hoje a voz de Cristo manifestando o reino de Deus. Abre comigo em Mateus 10, 27, um pouquinho para trás, aí de Mateus 10, 18. Jesus nos dá uma ordem. Mateus 10, 27. Jesus dá ali uma ordem aos seus discípulos, e nós somos os seus discípulos. Ele diz: o que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Aleluia! Jesus estava ali muitas vezes limitado, falando o Evangelho aos discípulos ao pé do ouvido, ensinando o Evangelho aos discípulos à noite. Mas ele faz um clamor aos discípulos e ele faz um clamor a nós, amados. Aquilo que vocês aprendem comigo, digam na luz, e aquilo que vocês escutam ao ouvido, pregai sobre os telhados. Eu sinto no meu coração que esse ano de 2017, e não só esse ano de 2017, mas que comece esse ano, que seja o ano de nós pregarmos sobre os telhados. Que seja o ano de nós abrirmos os nossos lábios e colocarmos a vergonha longe. Enquanto a gente clamava aqui e louvava ao Senhor, eu sentia o Espírito Santo libertando muitas amarras. Muitos irmãos com medo, muitos irmãos com agonia, muitos irmãos oprimidos. E eu sentia o Espírito libertando, eu sentia o Espírito tirando as amarras do medo. Eu sei que o Espírito Santo fez isso essa noite, mas a gente precisa clamar isso todos os dias. Senhor, eu quero manifestar a Tua glória, assim como Cristo manifestava a Tua glória. Eu quero manifestar a Tua simplicidade, assim como Cristo manifestava a Tua simplicidade. Eu quero manifestar a Tua acessibilidade, que o Senhor amou ali o mundo, assim como Cristo manifestava a sua acessibilidade. Eu quero que o Evangelho que eu leio se torne vida dentro da minha vida, em algum nível. Lógico que a glória é de glória em glória, é de fé em fé, é passo a passo, mas a gente precisa clamar: Senhor, eu quero ver a Tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Em alguma forma, de algum jeito, eu quero expressar o Teu amor. Nos mínimos detalhes,
não cumprimentar um porteiro, não falar muito obrigado para um caixa de um banco, num abraço, não perguntar para a pessoa que trabalha do teu lado, como é que está a tua vida? Está tudo bem na tua casa? Como é que estão teus filhos? Amados, é através dessa simplicidade que o Evangelho vai entrando e ele vai alcançando vidas. E que Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e nos mostre isso para a glória dele. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé. Senhor, nós queremos expressar a Ti, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós, Senhor. E faz brilhar a Tua luz sobre as nossas faces, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam a gente, mas vejam do Teu brilho a face do Teu Filho, Senhor. Nós somos, Senhor, o Teu corpo sobre essa terra, Senhor. Nós somos os Teus pés, nós somos as Tuas mãos, nós somos os Teus olhos, nós somos a Tua boca, Senhor. Nós cantamos isso a Ti, Senhor. Quantas vezes nós cantamos essa música a Ti, Senhor. Mas nós Te pedimos que isso seja uma realidade na nossa vida, Senhor. A cada dia nós queremos ser os Teus pés, as Tuas mãos, a Tua boca, com os Teus olhos, a tua mão tocando ali o leproso, aquele que ninguém quer tocar. Nós queremos ser como Tu eras, Pai. Usar da Tua sabedoria para alcançar o maior número de pessoas possível, Senhor. Usar do Teu amor, Senhor, para alcançar o perdido, Senhor. Para que mais vidas se acheguem a Ti, Senhor. Para que a gente venha frutificar para o Teu reino, Senhor. Para que a gente venha brilhar, Senhor Deus, o Teu brilho, Senhor. Que diz Tua palavra que quando os homens veem o Teu brilho em nós, Senhor, não é a nós que eles glorificam, Senhor, mas ao Pai que está no céu, Senhor. Nós queremos perder o medo, Senhor, de brilhar, Senhor, a Tua luz. Queremos perder o medo e a vergonha, Senhor Jesus, de brilhar o Teu nome, Senhor. Queremos perder o medo, Senhor Deus, de sermos ousados na Tua presença, Senhor. Muitas vezes, um sentimento de vergonha. Muitas vezes pensamos que é o irmão do lado que vai fazer, Senhor. Mas o Senhor nos chamou individualmente a cada um nesse lugar, Senhor. Para que cada um expresse o Teu amor e a Tua glória, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus. Que o Teu amor seja visto, Pai. Que a nossa família consiga Te ver, Senhor. Que os nossos amigos possam Te enxergar, Senhor. E que o nome do Pai seja glorificado, Senhor. No nome santo de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, amados. Abraça e profetiza sobre o teu irmão. Vida abundante de Cristo sobre ele. Vida do alto. Aleluia, Senhor.